Investidores e investidoras, eu sou Antônio Sanches, criador do canal Pelos Meus Cálculos, e no vídeo de hoje eu recebi algumas perguntas de um jornalista sobre se menor de idade podia investir, algumas questões importantes desse tipo de investimento. Então eu resolvi pegar essas perguntas e fazer o vídeo de hoje sobre se menor pode investir, onde ele poderia investir e também quais são as dicas e recomendações para esse tipo de investimento. Então, vamos lá. A primeira pergunta é se você recomenda que os pais criem uma carteira de investimento para o filho, ao invés de uma previdência privada ou qualquer outro tipo de recurso? E a resposta é que tanto uma previdência privada quanto criar uma carteira de investimento pode ser interessante para um pai que quer investir para o seu filho. A previdência privada, é claro, tem vários benefícios tributários quando você faz investimento nele. Por exemplo, se você investe na tabela regressiva da Previdência, depois de 10 anos, a alíquota de imposto de renda é de 10% contra 15% de qualquer outro tipo de fundo de investimento. É importante a gente lembrar que a previdência privada é um investimento em um fundo de investimento, só que com esses benefícios tributários. Outra vantagem de você investir via previdência é se você optar pelo PGBL, você pode fazer a dedução do imposto de renda desses aportes que você faz dessa previdência até 12% do seu salário anual. Além disso, também tem a vantagem sucessória, né, que é quando você faz uma previdência, você elege um beneficiário. Então, caso a pessoa que fez a previdência venha a falecer, esse dinheiro é transferido diretamente para o beneficiário, sem precisar passar por inventário, o que é muito legal, porque aí você também não tem vários pagamentos de tributos nesse processo. Por fim, outra vantagem de você investir via previdência, pensando no longo prazo, né, para o seu filho, é o aporte em débito automático na sua conta. Isso ajuda bastante a você a manter uma consistência, e a consistência no longo prazo é super importante para os investimentos. Agora, se você optar por criar uma carteira de investimentos, também pode ser uma boa alternativa se você quer um pouco mais de autonomia dos investimentos que você está fazendo. Geralmente, quando a gente investe para o longo prazo, a gente está pensando em superar a inflação, porque você quer ver o seu dinheiro valendo mais do que quando você investiu. Então, você escolher investimentos como Tesouro IPCA, debêntures atreladas ao IPCA, te ajudam a você conseguir bater esse resultado. Mas se você procurar uma previdência que tenha como objetivo superar algum índice de inflação, também pode ser uma boa alternativa. Então, tanto faz, fica muito na mão do pai decidir, da mãe decidir qual é mais vantajoso para ele, dependendo das características que você quer. A segunda pergunta era quais investimentos ele deve ter numa carteira de investimento, pensando no longo prazo. O próprio investimento no Tesouro IPCA, ou debêntures incentivadas, ou qualquer emissão bancária, né, de dívidas que estejam atrelados ao IPCA é muito interessante, porque justamente é isso, você quer bater a inflação no longo prazo. Se você procurar por investimentos que sejam isentos do imposto de renda, é mais interessante ainda, porque a gente mora num país com um histórico inflacionário muito grande, então quanto maior a inflação, maior seria seu rendimento, e se você paga imposto sobre isso, você paga um imposto muito grande. Se você procurar por investimentos isentos, a inflação pode ser altíssima, seu rendimento vai ser altíssimo também, mas aí você não precisa pagar um imposto sobre ele. A terceira pergunta é se menor de idade não pode investir em algum investimento. E, teoricamente, não, o menor de idade poderia investir em praticamente todos os investimentos. Mas, quando você faz investimento diretamente em renda variável, ou seja, comprar ações, comprar fundos imobiliários, comprar ETFs, você perde a isenção do imposto de renda. Assim, se o investimento é feito na conta do filho, diretamente em ações ou fundos imobiliários, ETFs, ele perde essa isenção e ele teria que declarar todos os anos o imposto de renda como qualquer outra pessoa. Por isso, não é tão indicado que ele faça esse investimento diretamente em ações, para você justamente evitar esse problema tributário, esse risco que você vai ter aí de talvez fazer alguma coisa errada numa declaração, que pode ser facilmente evitável, né? Se você faz um investimento via fundos de investimento, por exemplo, fundos de previdência diretamente em ações, então você tem outras opções para fazer isso, não precisa ficar preso também a não investir em renda variável por causa disso. A pergunta número 4 era: quais são os riscos de se criar uma carteira de investimento para o filho? E aqui eu vejo poucos riscos diretamente atrelados a isso, né? Um é o que eu já mencionei agora, que é o fiscal, de você acabar investindo diretamente em ações e ter que declarar um imposto de renda e esquecer de fazer isso, então cair numa malha fina, por exemplo, por causa de um
uma desatenção, e também tem os riscos atrelados diretamente ao investimento que você está fazendo. Se você está investindo em uma debênture, em uma dívida, no Tesouro IPCA, por exemplo, você tem um risco do emissor. O Tesouro IPCA é o governo, então um risco menor. Uma debênture é geralmente de uma empresa, então se você escolher boas empresas, você diminui o seu risco também, e aí você consegue pesar melhor qual é o tipo de risco que você quer pela rentabilidade que você vai ter naquele investimento. E o risco inflacionário também, só que, como eu disse, se você fizer esse tipo de investimento pensando em investimentos que superem a inflação, porque eles são atrelados à inflação, pagam IPCA mais 5, IPCA mais 6, IGPM mais alguma coisa, você consegue superar a inflação no longo prazo e aí você também protege o seu dinheiro de desvalorizar muito ao longo do tempo. A quinta pergunta é: com quantos anos você recomendaria que o filho assuma a carteira de investimento? E aqui eu acho que depende muito do pai, depende muito da educação financeira do filho. Esse processo justamente é importante para você ensinar para a criança a importância de ter dinheiro, juntar dinheiro, o dinheiro ajudando você a resolver problemas, o dinheiro trabalhando para você e crescendo cada vez mais. Então, se o filho for bem educado, você consegue fazer essa transição com ele ainda novo. Mas se não, eu recomendaria que fosse para um maior de idade, uma pessoa que já está um pouco mais formada, já entende melhor como funciona o dinheiro, como é difícil conquistar o dinheiro, como é importante ele ali para ajudar você a correr atrás das suas metas, a você ter uma liberdade financeira. Basicamente, quando a criança tiver maturidade para assumir a carteira, eu acho que já vale. Se não, quando ela tiver um pouquinho mais velha e ainda assim com maturidade para assumir isso. E a última pergunta é: qual deve ser o aporte mensal para o filho? E aqui eu também acho que é uma decisão em aberto, porque é difícil a gente ditar um número para todas as pessoas vivem realidades muito diferentes. Então, já é um desafio para um investidor guardar 30% do que ele recebe, que é o que a gente recomenda geralmente quando você está criando um plano financeiro, né? Aquele plano de 50, 30, 20. O importante aqui é você pensar qual é o valor que você consegue guardar consistentemente ao longo dos anos. Você pode fazer um percentual da sua renda, você pode fazer um valor fixo. Mas para ter isso em número, né, um valor palpável para a gente ver, eu fiz essa simulação que eu vou colocar aqui na tela de quanto você precisaria investir para em 18 anos você alcançar R$1 milhão se for uma rentabilidade de 7% ao ano. Que eu usei essa rentabilidade porque é mais ou menos o que você encontra nos títulos hoje, como debêntures ou num Tesouro IPCA. Isso significa que daqui a 18 anos, quando você atingir esse primeiro bilhão, você teria acumulado 1 milhão que é corrigido pela inflação, ou seja, tem o mesmo poder de compra do que 1 milhão hoje, se protegendo assim da desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Peço para que vocês curtam o vídeo para que ele chegue a mais pessoas e também considere se inscrever para continuar recebendo o conteúdo que eu vou postando aqui semanalmente. Valeu e até mais. Fui!